Fala pessoal, seguindo aqui, se a gente tentar cadastrar um boleto com o mesmo código de barras, a gente vai se deparar com esse erro, um status 500 de um erro internal server erro, tá? Se a gente voltar aqui no nosso console, a gente vai ver que estourou o runtime exception com a mensagem já existe uma solicitação de pagamento para esse boleto, que é exatamente a regra de negócio que a gente adicionou aqui no nosso boleto service. Então, se a gente tenta salvar um boleto 2 vezes, ele entra nesse bloco de código e está estourando aqui essa exceção. Só que para o usuário, essa mensagem não está uma mensagem legal, né? Não está uma mensagem aqui amigável. Então, a gente vai começar agora a tratar esses nossos erros aqui para que a gente devolva aqui para o usuário uma mensagem amigável, tá bom? Então, vamos lá para o código. E aqui dentro do nosso controller, a gente vai criar um outro package aqui, chamado exception, tá? E aí a gente vai criar uma exceção customizada, tá? A gente vai chamar essa nossa exceção customizada de application exception. Então vamos criar aqui dentro de exception uma nova classe chamada application exception, tá? Essa aplicação ela vai estender o nosso runtime exception. Então, extends runtime exception. E a gente vai clicar aqui com o nosso botão direito do mouse e em generate. E a gente vai clicar aqui para que ele possa criar um construtor para a gente. E qual construtor que a gente quer? A gente quer um construtor que tenha uma mensagem. Então, a gente seleciona esse construtor com a mensagem e dá um OK. Prontinho, aqui a gente já tem uma exceção customizada. O que a gente vai fazer agora? A gente vai copiar essa nossa classe, a gente vai voltar aqui no nosso boleto service e ao invés da gente gerar aqui um runtime exception, agora a gente vai gerar um application exception, tá? Só importar ele aqui. Pronto. Então, vê que não quebrou nada aqui no nosso código. Ele continua da mesma forma. A gente só substituiu o runtime exception pelo application exception. Agora, a gente vai criar o nosso control advice para conseguir manipular a devolutiva dessa exceção para o cliente, né? Então, vamos criar uma outra classe aqui dentro de exception chamada global exception handler. Global exception handler. E a gente vai anotar essa classe com @controller advice, tá? E aí agora a gente vai efetuar uma tratativa específica para as exceções que forem lançadas dessa classe específica application exception. Então, vamos criar aqui um public. Ela vai devolver aqui um response entity. Como ela vai devolver para o usuário, a gente precisa devolver aqui um response entity para a gente seguir aqui um padrãozinho aqui do Spring, tá? Response entity mesmo. Ver se ele vai importar aqui. Perfeito. Response entity. Então, o que a gente vai devolver? A gente vai devolver aqui um objeto qualquer. A gente não sabe ainda. E a gente vai dar um nome aqui para esse nosso método. Vamos chamar ele de application exception, tá? O que ela vai ter aqui como parâmetro, né? O primeiro parâmetro que ela vai nos devolver, que a gente vai ter aqui nesse método, é o application exception. Então, application exception vírgula, depois a gente vai ter aqui um web request. A gente vai chamar de request, tá? Então, agora a gente pode efetuar aqui alguma tratativa e devolver uma mensagem mais customizada para o nosso usuário, tá? E para isso, a gente vai criar uma classe que vai ter todos os atributos necessários para a gente devolver essa mensagem customizada para o usuário. E para criar essa classe, aqui dentro mesmo de exception, a gente vem em new, Java, e a gente vai criar aqui uma classe chamada de erro response, tá? Então, vamos dar um nome para ela aqui de erro
response. E a gente vai adicionar aqui alguns atributos para essa nossa classe. Então, o primeiro atributo aqui vai ser do tipo string, que a gente vai chamar de erro. Qual erro? Qual erro? Private, o próximo atributo aqui vai ser o código do erro, tá? Vou chamar aqui de código. Outro atributo é do tipo data. A gente vai chamar de timestamp. A gente vai pegar a data atual que ocorreu o erro. E o último atributo aqui, a gente vai ter uma string chamada path, que a gente vai mostrar qual foi o caminho que deu o erro aqui. E aí a gente vai adicionar aqui as anotações do Lombok pra gente, tá? Todos os getters, setters. E os construtores aqui. Tá? Então aqui é nosso... vamos adicionar também aqui o build, que vai facilitar pra gente aqui a criação da instância dessa classe. Então, erro response é a classe, né? Esses são os atributos que a gente vai devolver quando a gente tiver um erro e a gente quiser tratar esse erro para o nosso usuário, tá bom? Então, voltando lá no Global Exception Handler, a gente vai começar agora a criar o nosso erro response, tá? Então, vou criar aqui uma variável chamada var response. Ela vai receber o nosso erro response.build. E aqui a gente vai começar a criar os atributos aqui dessa nossa classe. Então, o primeiro atributo, erro, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar a exceção.getMessage. O código do erro. Quando ocorrer um erro do tipo application exception, que no nosso caso aqui é que já existe um boleto, já existe uma solicitação de pagamento para esse boleto, a gente vai devolver um status code 400, que é um bad request, tá? Bad request quer dizer que é um erro ali, né, no momento da requisição, que é um erro do usuário ali. Então a gente pode dizer aqui que é um HTTP status.badRequest.value. A gente vai pegar agora o timestamp e a gente pode pegar aqui o new data aqui, simplesmente. E por fim o path, para a gente pegar o caminho, a gente pega lá desse atributo que a gente está recebendo, request. Então, a gente vai pegar aqui o request ponto get description. E aqui dentro a gente adiciona um false. E por fim a gente termina aqui com o build. Pronto, aqui a gente já criou o nosso response e agora a gente só precisa devolver esse response como um response entity. Então return new response entity. O que a gente quer devolver? A gente quer devolver nosso response. E qual status code aqui? É o status code bad request. Prontinho. E só para a gente fechar esse nosso método, a gente precisa dizer aqui para o control advice qual a exceção que ele precisa tratar, né? E aí, para isso, a gente adiciona aqui o @exceptionHandler e a gente diz qual é a classe, que no nosso caso aqui é o applicationException.class. Então, com isso, a gente deixa claro aqui para o control advice que se ocorrer uma exceção do tipo applicationException, ele deve cair nesse método aqui como interceptor para poder tratar essa mensagem e devolver essa mensagem customizada para quem solicitou. Vamos subir novamente agora a nossa aplicação. Perfeito, nossa aplicação já subiu. Vamos aqui cadastrar o nosso boleto. Como a gente restartou a nossa aplicação e o nosso banco de dados ele é em memória, ele apaga os dados e aí a gente tem novos dados. Então, eu cliquei uma vez aqui com esse código de barras, ele já criou
com o status inicializado. Se eu clicar novamente agora, ele deu um erro, só que esse erro agora não é mais um erro 500, é um erro tratado por nós, né? Então a gente tem aqui o atributo erro, e ele já fala que já existe uma solicitação de pagamento para esse boleto, o código do erro 400, o momento que ocorreu esse erro e qual o path desse erro, que no nosso caso aqui é o API/boletos. Então a gente consegue aqui devolver uma mensagem mais amigável aqui para quem está nos solicitando. Tá bom? Então essa aula de hoje, forte abraço e até mais.